Galerinha do Juiz Descomplicando. E aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre conceitos, abordaremos, conceitos da administração direta e indireta, tá? Falaremos sobre desconcentração e descentralização. Esse tema é sobre a organização da administração pública, tá? Nós faremos uma abordagem geral de tudo que vai ser falado durante essa aula, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem conhecimento. Somente o conhecimento pode transformar a vida de vocês para sempre, tá? Então, a administração pública, ela pode desempenhar suas atribuições diretamente ou pode desempenhar suas atribuições indiretamente. Quando ela desempenha suas atribuições diretamente, ela é chamada de administração centralizada, tá? E aí, os entes políticos, União, Estado, DF, município, que são pessoas jurídicas de direito público, elas vão centralizar, distribuir suas competências internamente, criando órgãos, tá? Aí, quando ela cria esses órgãos, a gente fala que houve uma desconcentração, ou seja, uma divisão de competência dentro da mesma pessoa jurídica com criação de órgãos, né? E aí está pautada na subordinação. Antes de tudo, é importantíssimo destacar que esses órgãos aqui não têm personalidade jurídica. Isso aqui é de extrema importância. Por quê? Porque os órgãos, eles estarão subordinados ao ente político que as criou, União, Estado, DF, município. Caso sejam acionados em juízo, quem figurará no polo da ação serão os entes políticos, União, Estado, DF e município, tá? Então, aí ocorre essa desconcentração, criação dos órgãos, que é essa divisão de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Aí vai existir hierarquia, tá? Subordinação, né? E aí, o conceito, a gente fala, quando existe essa hierarquia, a gente fala do princípio da autotutela, tá? Em que haverá um controle interno que permite análise da legalidade. A própria administração vai poder rever seus próprios atos se forem legais. Se forem legais, eles vão ser anulados e vai ter uma análise do mérito também. Se os atos forem inconvenientes e inoportunos, poderão ser revogados. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse princípio da autotutela, é bem legal que vocês vejam, é bem interessante, tá? E aí, a administração pública poderá exercer suas funções, de forma indireta, tá? E aí, essa maneira indireta de exercer darão origem aos entes da administração indireta, que terão autonomia, também são caracterizados pela especialização, muitos serão criados por lei e outros autorizados por lei, e haverá, em muitos casos, transferência da titularidade, tá? Essa administração indireta dá origem a esses entes, 4 entes aqui, que a gente fala do método mnemônico fase, tá? As fundações, nós detalharemos todas elas no decorrer da explicação aqui na aula, tá? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista, tá? E empresas públicas, tá? Eu coloquei aqui resumidinho, mas serão explicados detalhadamente. E aí, a criação da administração indireta dá origem ao Instituto da Descentralização. Criação de entidades que estão vinculadas às pessoas jurídicas da administração direta, ou seja, essas entidades estão vinculadas aqui, a União, Estado, DF e municípios, tá? E aí, essa descentralização que dá origem, essas entidades aqui que eu elenquei aqui em cima, existe um controle chamado de autotutela, onde não há subordinação, diferentemente da administração direta, Existe um controle externo, uma supervisão ministerial, Somente controle da legalidade, controle finalístico, tá? E aí, na administração direta, existem as pessoas jurídicas de direito público, tá?
e as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podem ser, serão, aliás, as autarquias são de direito público e fundações elas podem ser de direito público ou de direito privado, tá? As pessoas jurídicas de direito privado serão as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, que algumas serão de direito privado, tá? As autarquias, elas podem ser comuns, elas podem ser especiais, elas podem também ser associações públicas, desculpem, e elas podem ser classificadas também como agências executivas. E as fundações, se elas forem de direito público, elas também poderão ser classificadas como agências executivas, tá? Ou fundações autárquicas, né? São classificações específicas. Aí, vamos continuar aqui, nossa aula. Nós vamos conceituar agora a administração direta, tá? A administração direta, segundo José dos Santos Carvalho Filho, o Carvalhinho, né? É o conjunto de órgãos que integram pessoas federativas de União, Estados, município e DF, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada, como nós detalhamos anteriormente, atividades administrativas do Estado. A administração pública é formada por entes políticos, União, Estado, município e DF, que compõem a administração pública direta, e por entidades administrativas criadas por entes políticos, como forma de descentralizar atividades do Estado. Característica da administração direta, como nós mencionamos, não possui personalidade jurídica, tá? Os órgãos que são criados pela administração direta não possuem personalidade jurídica. É integrado por órgãos públicos, ministérios, secretarias. Sua atuação é direta e centralizada, sem criação de nova pessoa jurídica. Exemplo, Ministério da Saúde, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, etc. Tá? A administração direta, ela é desconcentrada, vai ser desconcentrada em órgãos, De Pedro ensina que a desconcentração é a distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica, União. Há vínculo de hierarquia, criação de unidades despersonalizadas, Aí, por analogia, é como se uma empresa criasse vários departamentos dentro da empresa para melhor distribuição do trabalho. Exemplo prático, União cria o Ministério da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, todos são subordinados à União. Há repartição de competências, características, ainda é administração direta. Desculpem. Porém, a União distribui competência para maior eficiência dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Órgãos sem personalidade jurídica. Exemplo, secretarias, ministérios. Se for movida uma ação judicial, quem figurará na ação será a União, Estado ou município. Continuando aqui. Agora, vamos elencar os tipos de desconcentração, Elencados por Di Pietro, Aí, a desconcentração, como nós já mencionamos, distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica, E a desconcentração pode ocorrer de 3 maneiras. Desconcentração territorial geográfica, por matéria ou por hierarquia. Nós detalharemos cada uma delas. Desconcentração territorial ou geográfica, distribuição de atribuições entre órgãos de uma mesma entidade, localizadas em diferentes órgãos geográficos, regiões geográficas, quer dizer. O objetivo é descentralizar serviços para aproximar a administração pública do cidadão. Vão ser diferentes regiões geográficas, por exemplo, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e assim por diante. Por exemplo, os tribunais federais têm órgãos espalhados em Brasília, que é o TRF1, Minas Gerais, TRF6, Rio de Janeiro, TRF2, São Paulo, TRF3, etc. É a mesma pessoa, União, só que as competências são realizadas por órgãos em base territorial distinta. Desconcentração por matéria ou especialização funcional. Ocorre quando a administração divide suas competências com base na natureza técnica ou temática das atividades, criando órgãos especializados. Exemplo prático. O Poder Executivo Federal pode ser desconcentrado em ministérios, como aí da saúde, por matéria, saúde, previdência, cultura, transporte, ou seja, diversas áreas temáticas, Desconcentração por hierarquia. Distribuição de poderes entre órgãos superiores e inferiores dentro da mesma estrutura ADM, administrativa. Mantém-se vínculo de subordinação. Exemplo prático. Por exemplo, no Exército Brasileiro, há uma estrutura hierárquica clara,
comando militar, nível superior, que dá ordem aos batalhões, níveis inferiores, mas todos fazem parte da mesma instituição, tá? Outro exemplo são as secretarias municipais de educação. A Secretaria Municipal, órgão central, coordena escolas locais, órgãos locais, que executam políticas definidas pela administração central, tá? A administração direta, que dá a origem ao Instituto da Descentralização, né? Criação de entidades. É a transferência de competência para outras pessoas jurídicas, fundações públicas, autarquias, sociedade econômica mista e empresas públicas. Lembrando que as fundações públicas também podem ser privadas, tá? Olha só. Aí isso, as atribuições também poderão ser delegadas a particulares. Será chamada de descentralização por colaboração. Nós elencaremos todos os tipos de descentralização, tá? Para melhor entendimento. Neste caso, o Estado delegará serviços públicos. Exemplo, concessionária de serviço público, a CCR, né? No Rio de Janeiro, que administra a Via Dutra, e também uma concessionária de serviço público pode ser a Oi, a TIM também, que aí são empresas privadas que têm responsáveis pela prestação de serviços de telefonia, tá? E aí elas também prestam serviço público, que são delegados pelo Estado. E aí nesse caso da Oi e a TIM, né, elas serão reguladas pela agência reguladora Anatel, que é responsável por regulação das telecomunicações, tá bom? Nós vamos explicar o que é autarquia, agência reguladora, no decorrer da explicação, tá bom? Exemplo prático, a União cria o INSS, Autarquia Federal, para gerenciar benefícios previdenciários, descentralizando o serviço por meio de uma entidade criada por lei, criada para desempenhar atribuições típicas do Estado. Tem personalidade jurídica própria. Características da administração direta, né, da descentralização, quer dizer, criação da administração direta, entidades têm personalidade jurídica própria, ou seja, caso uma ação seja movida, poderão figurar em juízo, tá? Próximo slide, ó, a administração direta, descentralização, as características, ó, né, que a descentralização vai dar origem à administração indireta, tá? É uma administração descentralizada, tá? A SCE aqui, olha só, descentralizada, olha só, sublinha o CE, aí o CE, ó, C cria entidades, cria as entidades da administração indireta, tá? O método mnemônico, ó, a administração direta, elas são entidades, são pessoas jurídicas sem autonomia política. Tem personalidade jurídica, mas não tem autonomia política, tá? Quais são? São as autarquias, né, que também abrangem os consórcios públicos de direito público, tá? Tem as fundações públicas, que podem ser fundações públicas de direito público ou direito privado, tá? Tem as empresas públicas, tem as sociedades de economia mista, que nós vamos elencar todas elas explicando, tá? Todas as particularidades. Características comuns, né, da administração direta, ó, são pessoas jurídicas, têm patrimônio, são criadas ou extintas, a lei cria ou autoriza, né, cria ou autoriza sua extinção, tem uma finalidade específica, sem subordinação à administração direta, né, sofrem controle, estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, estão sujeitas ao concurso público. Continuando aqui, ó, diferenças essenciais entre os tipos de descentralização. Olha só, a descentralização territorial é vinculada a divisões geográficas, tá relacionada ao federalismo. A descentralização por colaboração envolve particulares, são as parcerias público-privadas, PPPs, né? A descentralização funcional foca em especialização técnica, são as autarquias. A social, participação popular, é o controle social. Aí aqui nós vamos falar sobre os tipos de descentralização. Olha só. Tipos de descentralização, a territorial, né? O conceito aqui, ó, entidade local geograficamente delimitada, dotada de personalidade jurídica de direito público e capacidade administrativa ampla. O exemplo são os extintos territórios federais, que não integram a federação e têm personalidade jurídica de direito público e possuem capacidade administrativa genérica. Foram extintas, né? Também eram chamados autarquias da União. Os antigos territórios federais era Fernando de Noronha, né? Era o território federal,
tá? E aí os territórios federais integram a União. A descentralização por colaboração. O Estado transfere a execução de serviços públicos a particulares ou entidades privadas por contrato ou concessão, tá? Aí o exemplo aqui, ó, o exemplo prático, concessão da rodovia CCR Via Sul ou serviço de água e esgoto Sabesp em São Paulo. Olha só, o controle estatal sobre o serviço temporário regulamentado, Lei 8987/95, tá? Descentralização funcional, também chamada de técnica ou por serviço. Criação de entidades especializadas com autonomia técnica para atividades específicas. São as autarquias e as agências reguladoras. Exemplo, a Anatel, que é uma agência reguladora, né, que é responsável pela regulação da telecomunicação, ou o INSS, que é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários, da Previdência Social, tá? E aí, a descentralização funcional técnica, a característica dela é que ela tem autonomia administrativa, mas é vinculada ao Estado, sem fins lucrativos, tá? Social, descentralização social, participação da sociedade civil na gestão da política pública, com ou sem personalidade jurídica. Exemplo, conselhos municipais de saúde, o SUS, e organizações sociais, a OS, que gerem hospitais, por exemplo. Aí é um envolvimento direto da comunidade, pode ter apoio estatal, regida pela Lei 9.637/98. Continuando aqui, agora nós vamos falar sobre as entidades da administração indireta, tá? Ó, são entidades com personalidade jurídica própria, criadas pelo Estado para atividades especializadas, descentralização administrativa. São vinculadas ao órgão que a criou e não estão subordinadas, sendo assim estão sujeitas ao controle finalístico, supervisão ministerial de suas atividades. Aí de Pedro e Carvalho Filho elencam 4. Para vocês guardarem, tem um método mnemônio chamado FASE, né? Que elenca as 4 entidades da administração direta. F de fundações públicas, A de autarquias, S sociedade de economia mista e E de empresas públicas, tá? Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, vamos só elencar aqui algumas diferenciações, né, entre as entidades da administração indireta. Olha só, entidade administrativa, autarquia, ela é criada por lei e a natureza jurídica de direito público, tá? As fundações públicas de direito público são criadas por lei e também são de direito público. Existem fundações públicas de direito privado, que são autorizadas por lei a criação, né, e a natureza jurídica de direito privado. As empresas públicas são autorizadas por lei a criação e elas são de direito privado. Sociedade de economia mista são autorizadas por lei a criação e elas são de direito privado. E aí vamos falar agora sobre as fundações públicas. A fundação pública é um patrimônio personalizado a que é dado caráter de pessoa jurídica que presta atividade não lucrativa com objetivo socialmente relevante e de interesse coletivo. Elas podem ter personalidade jurídica de direito público quando são chamadas de fundações autárquicas, submetendo-se ao mesmo regime jurídico das autarquias, ou personalidade jurídica de direito privado, possuindo um regime jurídico híbrido em que predomina o regime de direito privado, com derrogações de direito público. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está sujeita a algumas prerrogativas de direito público, por exemplo, concurso público, né? E algumas prerrogativas de direito público serão inerentes a essas fundações públicas de direito privado, tá? Aí, ó, pode ser que alguns de seus bens estejam sendo utilizados diretamente na prestação de serviços públicos, sejam indispensáveis à sua continuidade. E aí vão se sujeitar às regras do direito público, como a impenhorabilidade não vai poder ser penhorado, a alienabilidade condicionada não vai poder ser transferido do seu domínio, né? E essa alienabilidade ela é relativa, né? Ela não é absoluta. Imprescritibilidade e não onerabilidade, tá? A fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público ou privado, criada para fins culturais, educacionais. Exemplo, Fiocruz, né? A Fundação Universidade de Brasília, né? E a FUNAI. São exemplos de fundações públicas. Continuando, vamos falar sobre as autarquias. Autarquias, ó.
A autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei para atividades típicas do Estado, tem as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, ou seja, ela tem o prazo em dobro para recorrer, empenhorabilidade dos bens. Existem autarquias especiais, como agências reguladoras que emitem normas específicas na sua área de atuação. Por exemplo, a Anatel, né? Olha exemplos práticos. O INSS é uma autarquia responsável pela fiscalização, né, dos benefícios da Previdência Social, concessão também concede, né? A Anatel regula as telecomunicações, é uma autarquia especial, uma agência reguladora, e ela sofre controle dos tribunais de contas, seus servidores são estatutários e têm estabilidade após o cumprimento do estágio probatório de 3 anos. Cumpriu o estágio probatório, adquire a estabilidade, tá? Sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, com capital misto, público e privado, para fins econômicos. Ingresso via concurso público, seus empregados são empregados públicos, regidos pela CLT, sem estabilidade. Exemplo prático, Banco do Brasil, quase não sai, né? 51% das ações são do poder público com direito a voto, tá? A Petrobras, que é responsável pela exploração de petróleo, né? Característica, forma jurídica SA, sociedade anônima, contratação regida pela CLT, suas ações são julgadas na Justiça Estadual. É uma jurisprudência, tá? As empresas públicas. As empresas públicas. Personalidade jurídica de direito privado, criada para atividades econômicas ou serviços públicos, ingresso também via concurso público, são empregados públicos, né? Os servidores que integram a empresa pública, regidos pela CLT, também sem estabilidade, tá? Exemplos práticos, Caixa Econômica Federal, Correios, responsável pelos serviços postais, né? O Correio é uma empresa pública que presta serviço público, está sujeita à chamada responsabilidade objetiva, tá? Que eu vou também fazer um vídeo posteriormente no canal sobre essa responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva quer dizer que a responsabilização dos Correios, ela pode ocorrer independentemente de culpa ou dolo. A culpa vai ser a imperícia, imperícia, né? Imperícia. Essa letra tá horrível, né? Deixa eu trocar aqui a canetinha. A culpa, independentemente de imperícia, de imprudência ou de negligência, ela poderá ser responsabilizada. E o dolo, independentemente se houve intenção, ela também será responsabilizada, tá? Porque ela presta serviço público, tá bom? Deixa eu apagar aqui. A característica da empresa pública, o capital é 100% público, é todo do poder público. Admite qualquer forma admitida no direito, né, para sua criação, SA limitada. Os empregados são públicos, regidos pela CLT, como eu já disse anteriormente, né? Suas demandas, se for empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, são da Justiça Federal, via de regra, salvo falência, acidente de trabalho, etc. Essa previsão está aqui, ó, no artigo 109, inciso 1 da CF 88, né, falando sobre a competência da Justiça Federal. E aí vocês dão uma lidazinha, tá? Empresas públicas, sociedade de economia mista, diferenças, né? Isso aqui é bem interessante, olha só. A empresa pública, o capital é totalmente público. A sociedade de economia mista, o capital público e privado. A forma jurídica da empresa pública admite qualquer forma admitida no direito. A sociedade de economia mista, apenas SA. O foro processual, se for uma empresa pública federal, será a Justiça Federal. Se for empresa pública. Se for a Sociedade de Economia Mista, Justiça Estadual. Foi feito esse esqueminha pelo professor Herbert Almeida, do Estratégia Concursos, tá? Continuando aqui, quadro comparativo da administração direta, todas as suas peculiaridades, tá? Olha só, a fundação pública, eu vou trocar aqui a canetinha, a fundação pública de direito público, ó, quando criada por lei, exemplo, fundação, universidade, né? É a natureza jurídica. Forma de criação da fundação pública, lei específica, ato de instituição, requer personalidade jurídica própria. Finalidade, atividades sociais, culturais e educacionais sem fins lucrativos, exemplo, FUNAI. O capital,
patrimônio público ou privado, depende da origem, tá? O regime jurídico, né? Público, ser público, privado, ser privado, mas com fiscalização. Exemplos práticos de fundação pública: a Fiocruz e a Fundação Palmares, FUNAI também, né? Controle da fundação pública é vinculada a um ministério ou secretaria. Lucro, sem fins lucrativos. Autarquia, olha só, autarquia, natureza jurídica, direito público, exemplo, INSS, Anatel. Forma de criação, lei específica, artigo 37, inciso 19, CF 88. Serviços típicos do Estado, autarquia, regulação, fiscalização, exemplo, Anvisa. Capital, recursos do orçamento público. Regime jurídico, direito público, está sujeito a licitações, concurso, está sujeita à lei de improbidade administrativa, né? Exemplos práticos: autarquia, IBAMA, Banco Central. Controle, vinculado ao Ministério ou Secretaria. Lucro, sem fins lucrativos. Sociedade de economia mista. Natureza jurídica, direito privado, tá? Forma societária, mas com controle público. Forma de criação, lei autorizativa, mais registro, como sociedade anônima. Finalidade, exploração de atividade econômica com participação estatal, exemplo, Petrobras. Capital misto, maioria estatal, mais capital privado. Ações negociadas em bolsa. Regime jurídico, privado, CLT, está sujeito a licitações conforme a Lei 14.133 de 2021. É porque ela sofre derrogações de normas de direito público, tá? Mesmo sendo de direito privado. O controle da sociedade de economia mista, né? Não, exemplos práticos. Banco do Brasil e Eletrobras. O controle é dos acionistas privado e Estado. O Estado é o principal controlador porque tem maioria das ações, tá? O lucro, distribuição de dividendos entre os acionistas. A empresa pública, ela é de direito privado, forma societária, mas controle estatal. Forma de criação, lei autorizativa, registro, comercial ou limitada. Finalidade, exploração de atividade econômica ou serviço público, exemplo, Caixa Econômica Federal. Capital, 100% público, União, Estados ou município como únicos acionistas. Regime jurídico privado, CLT, mas sujeito a controle público. Exemplo prático, Correio, o SERPRO. Controle exclusivamente do Estado. Aí a empresa pública pode ter lucro, mas reinveste ou destina ao tesouro, tá? E aí essa foi nossa aula. Espero que tenha sido clara e objetiva. São muitas informações, mas essas informações são muito importantes para todos os concursos públicos, para você passar na prova da OAB. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossas referências bibliográficas. É o Carvalho Filho, a de Pietro, o Mar Sanjuste Filho, Alexandre Mazzi, Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? E eu espero que essa aula ajude vocês a compreender esse importante estudo de administração direta e indireta e que eu tenha sido o mais claro e objetivo possível.